Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Filhos e Cadilhos, numa viagem que pretende chegar a várias fontes, vamos assim dizer. Vamos abordar aquelas mulheres que estão em processo de pré-conceição, de gravidez ou em pós-parto, para perceber de que forma é que uma doula as pode ajudar a elas e também ao seu parceiro, naturalmente. Vamos então definir um pouco mais o que é isto da doula, alguém que presta este apoio informativo, prático e também emocional às mulheres. Vamos ainda na rubrica Boca de Leão perceber de que forma é tão importante estimularmos o consumo de produtos da época e porque é que cada um deles está pensado para a altura do ano que vivemos, comprometendo positivamente a nossa saúde. Deixamos também uma série de propostas culturais, nomeadamente para entrar no mundo dos dinossauros até à Alfândega do Porto. Mas tudo isto será desvendado mais à frente, porque agora é tempo de começarmos pelo aquilo que é a base do nosso corpo, os nossos pés. E por isso vamos perceber, com a ajuda de um podologista, de que forma é que esta nova área da ciência pode ajudar os mais pequeninos. Muito bom dia, Francisco. Seja bem-vindo aqui ao Filhos e Cadilhos. Eu disse nova área da ciência, não sei se foi rigorosa, porque não sei se a podologia é assim tão nova quanto isso. Na verdade, é uma área que já está bastante estudada e que, antes de mais, tem os pés, a base do nosso corpo, como a base do estudo dos pés em si, mas com todo o compromisso para a nossa saúde de uma forma geral, certo? Exatamente. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui entre vocês. De facto, é uma área da saúde que aqui no nosso país tem quase 3 décadas, embora noutros países já existe há muitos mais anos. Tempo, certo. Portanto, de facto, como disse a Mariana muito bem, estuda mais o pé e as repercussões que pode ter no organismo humano para cima, para todo o nosso esqueleto. Certo. E de que forma é que isto pode ser interessante em idades pediátricas, quando estamos a falar de crianças? Porque associamos muito a ida ao podologista, muitas vezes articulado também até com uma ida ao ortopedista, portanto aqui com uma cooperação, e quando estamos a pensar em problemas, mas não necessariamente nós podemos olhar aqui a podologia como uma área também preventiva e olhando de base para a formação e para o posicionamento do próprio pé, certo? Exatamente, é mesmo isso. O que disse da complementaridade, eu sou apologista disso, entre muitas áreas da área da saúde, cada um com os seus posicionamentos, certo, cada um com as suas competências, como é lógico. Portanto, o que disse é uma das frases que eu muitas vezes repito, não me canso de repetir, que nós devemos muitas vezes apostar na prevenção. O posicionamento dos pés, como a Mariana falou, e muitas outras coisas. É evidente que quando as crianças têm algum tipo de patologia nos pés, ou a maneira delas andarem, ou patologias pode ser da ordem da pele, das unhas, enfim, há muitas patologias que podem ocorrer aos pés, verrugas também, que é muito frequente na idade pediátrica. Muitos dos pais, isto é interessante lá para casa, na nossa boa intenção, o que nós queremos é melhor para os nossos filhos, naturalmente, e às vezes preocupamos-nos, porque muitas vezes o menino ou a menina, não é? A criança tem o pé raso, o pé plano, o pé chato. E isso é uma condição fisiológica, é uma condição anatómica até certa idade e até certo grau. É evidente que convém avaliar se houver necessidade. Certo, para perceber se está dentro daquilo que é tudo normativo ou não. Exatamente. O que eu aconselho, que só faz bem todas as crianças, é andar descalço o máximo tempo que possam, se possível for na areia, ora molhada, ora seca. Em casa, naturalmente, para evitar quedas e evitar lesões, meias antiderrapantes será interessante. E porquê é que eu digo isto que é muito importante? Porque é um determinado grupo muscular, alguns músculos dos nossos pés, que não são exercitados, não são potenciados quando nós estamos calçados, mesmo até com chinelos. Portanto, estando descalços, vamos potenciar, vamos fazer ginástica, esse tipo de músculos, e que vai ajudar, vai contribuir para a configuração do arco, a configuração correta
do arco plantar. E este é um exemplo que podemos apostar na profilaxia, na prevenção. E isso será interessante para crianças que estão a iniciar os processos de marcha, mas não só, não é? Porque podemos ter aqui uma ideia de que, ok, a criança, o bebê, deve andar descalço aqui para estimular a começar a andar, mas a verdade é que qualquer criança, aliás, não é só qualquer criança, todos nós deveríamos andar descalço o maior número de horas possível por dia, certo? Exatamente, até porque algumas das patologias são resultantes do calçado que nós usamos. Portanto, amplifica aquilo que acabou de dizer, não é? Se nós andarmos descalços, só faz bem, é evidente, ter cuidado com objetos para não nos magoarmos, não é? Mas só Lá faz em bem. casa andamos todos descalços e eu gostava muito que a minha sogra ouvisse este programa, porque ela chama-me sempre a atenção que andamos todos descalços. Por isso, eu esta semana vou dizer à minha sogra para ela ver aqui o programa. E até mesmo, desculpe, até Força. mesmo para impedir, eventualmente, problemas de pele, nomeadamente os fungos. Porque os nossos pés, maioritariamente, estão tapados, não é? Quase todo o ano. Bom, agora nesta época mais de mais calor, as senhoras, principalmente, usam os chinelos, as sandálias, não é? Mas, não sendo esta época mais quente, mais balnear, digamos, a esmagadora maioria do tempo os nossos pés, de facto, estão tapados. Portanto, eles têm que respirar, como se costuma dizer, para oxigenar e para prevenir esse tipo de lesões, não só micoses, como outras bactérias. Vamos dizer assim, a primeira recomendação fica aqui feita, que tem que ver então com o facto de devermos andar descalços, e as crianças deverem andar descalças, preferencialmente na areia, ora seca, ora molhada, e gostava que nos explicasse a importância da areia. E depois gostaria também, a seguir dessa pergunta, de falar consigo relativamente a estas micoses, a estas verrugas, que estão muito relacionadas com a prática e ainda bem da natação, porque é algo que favorecemos para as nossas crianças, e de que forma é que podemos também aqui ter alguns cuidados para evitar a propagação deste tipo de bactérias. Ou de fungos. Neste caso. Peço desculpa. Relativamente à primeira questão da areia, tem que ver exatamente com a potenciação, com o exercício daqueles tais grupos musculares que eu dizia. E, naturalmente, sendo molhada ou seca a areia, vai haver diferentes estímulos, porque o terreno também é diferente, não é? O seco e o molhado. Certo, e esta alternância é interessante. Esta alternância é interessante porque vamos potenciar vários grupos musculares. Portanto, tem que ver fundamentalmente com essa questão. Relativamente à outra questão da prevenção, é evidente que a natação ou outros desportos são super saudáveis e todos nós deveríamos praticar desporto, mais ainda as crianças, e devemos ter atitudes de prevenção, nomeadamente nos balneários usar sempre chinelos. Teoricamente devemos ir até mesmo à beira da piscina com chinelos, de ir só descalçar-nos quando vamos para a água, para minimizar o risco de contágio com terceiros. Não só de fungos, como falámos, de micoses, mas também de vírus, e um dos mais frequentes é, de facto, o papiloma vírus, que é denominadamente, vulgarmente designada por verruga, que também apanhamos muito neste tipo de ambientes. Naturalmente, reparem, todos nós vamos comprar calçado. Mesmo nessa questão de nós comprarmos o calçado, que é, aliás, um parênteses, devemos sempre comprar ao final da tarde o calçado. Porquê? Porque ao longo do dia os nossos pés vão inchando. E se nós comprarmos de manhã, provavelmente poderá, às vezes naqueles meios números, poderá às vezes ficar apertado a quando do decorrer do dia. E com as crianças então, com o pé a crescer, isso ainda é mais evidente e é importante que o possamos fazer. Certo? Relativamente às crianças, uma nota para o calçado. Deve ter o contraforte duro, isto é, a parte de trás do calçado deve ser duro. Para quê? Para estabilizar a tibiotársca, para estabilizar a parte do tornozelo, na zona do tornozelo, na zona do calcanhar, deve ser relativamente duro para estabilizar, porque temos muitas sapatilhas e muitos sapatos que, de facto, têm materiais muito maleáveis, muito moles e não é bom para o desenvolvimento dos pés. Precisamos dessa tal estabilidade nessa zona. Esse encapsulamento, digamos, essa estabilidade, esse encapsulamento do tornozelo é muito importante. E é evidente que, se possível for, sapatos em pele, é o desejável, não é? Sapatos Porquê em que é pele. tão importante sapatos em pele? Pela capacidade também de se moldarem mais ao pé? Também, mas não só. Pela questão de fazer com que o pé respire melhor. Nós, muitas das vezes, temos calçados noutros materiais, plásticos e outros materiais. Que impedem essa tal... Que impedem, e muitas das vezes são materiais que até fazem reação com a pele, mesmo usando meias, podem fazer reação com a pele, que até pode vir o odor,
por exemplo, também pode vir ao dor, e pode vir doenças do foro dermatológico, do foro de pele, portanto, da nossa pele. Sendo o calçado em pele é o desejável, assim como as meias. As meias devem ser em fibras naturais, algodão ou lã. Certo, portanto, ficam estas recomendações todas muito importantes. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, Francisco, passa a correr. Mas eu gostava que desse aqui, primeiro, se fosse possível, 3 ou 4 pontos de sinais de alarme que nos devem fazer procurar ajuda o mais rapidamente de um podologista. Já percebemos que é interessante para qualquer criança que possa fazer uma visita do ponto de vista preventivo, para perceber o estado geral aqui do pé, mas quais são aqueles sinais de alarme que nos devem preocupar e procurar uma ajuda o mais imediata possível? Bom, que é um clássico, mal haja a dor, portanto a dor é um alerta, havendo a dor, naturalmente que nós pais devemos recorrer ao podologista, neste caso ao podologista, não é? Uma das coisas que é muito importante também, que tem que ver com o desenvolvimento da criança, da motoricidade, é, vamos imaginar que uma criança tropeça frequentemente. Cai muito, sim. Cai muito, vai até contra os móveis, contra os armários. É um sinal de alerta, porque muitas das vezes nós pais podemos dizer, é um desastrado ou uma desastrada, não é? E até pode ser, mas não era mau se houvesse ali uma análise, porque algumas vezes até podemos ter problemas nas ancas ou uma perna mais curta do que outra e convém estar atento. Não estou a dizer para intervirmos logo, mas pelo menos para acompanhar. Estarmos atentos e vigiar. Porque muitas vezes, lá está, mesmo que haja ali alguma complicação, com um pouco de ajuda, com as idas aos podologistas, aos osteopatas, uma série de disciplinas da área da saúde, podemos facilitar a vida às nossas crianças, que é isso que nós queremos, não é? Exatamente. Uma das coisas que me permite também, que é fundamental, e fazemos isso com muita periodicidade, é o corte das unhas. Uma coisa tão básica quanto esta. Nós devemos cortar sempre a forma correta. Qual é? Forma reta, não arredondar os cantos. E vamos prevenir a unha encravada, que é extremamente frequente. E extremamente dolorosa extremamente dolorosa e incapacitante. Certo. Ora, ficam algumas recomendações. Francisco, obrigada por ter vindo aqui ao nosso cantinho de Filhos e Cadilhos e espero tê-lo aqui em breve novamente. Muito obrigada. Quando quiser. Obrigada.